Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Jorge Wilton aqui, professor de Geografia. Vamos dar início à resolução das nossas questões do Enem da prova de 2020, primeira aplicação. Nós vamos começar aqui, questão de número 47. Fiquem atentos, onde nós vamos ter aí um texto que diz: as estatísticas mais recentes do Brasil rural, então vamos destacar, olha, o Brasil rural, revela um paradoxo que interessa a toda a sociedade. O emprego de natureza agrícola, então nós temos aí, olha, o emprego de natureza agrícola definha em praticamente todo o país, mas a população residente no campo voltou a crescer. Então vamos dar uma paradinha aqui nessa parte para poder a gente fazer a seguinte análise. Até agora, qual foi o paradoxo encontrado aqui? Se a gente fala da geração de emprego, o que é que aconteceu com o emprego aqui no campo? Ele diz que definhou, tá? Já a população residente no campo voltou a crescer. Então, quando você fala de população no campo, então nós vamos apresentar um ritmo de crescimento, tá? Ou pelo menos parou de cair. Esses sinais trocados sugerem que a dinâmica agrícola, embora fundamental, já não determina sozinha os rumos da demografia no campo. Ao mesmo tempo, aumentou a massa de desempregados, inativos e aposentados que mantêm residência rural. Vamos agora para o comando da questão. No comando da questão, nós temos aqui o seguinte: sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem a... Pessoal, então vamos pegar aqui a primeira parte do texto dessa questão, está falando de uma queda do emprego e de uma elevação da população no campo, ou pelo menos deixou de cair, tá certo? E que esse novo cenário, ele é explicado, em parte, pelo incremento do emprego não agrícola no campo. Então, quando ele fala desse emprego não agrícola no campo, nós estamos resgatando um tema que o Enem vem cobrando bastante. Esse tema, nós vamos chamar o tema das novas ruralidades, tá certo? Novas ruralidades. E a partir daqui, da interpretação sobre esse texto, sobre o espaço brasileiro, nós vamos encontrar a seguinte situação. O que é que acontece hoje? Nós temos um país em que tem uma tradição de atividade econômica agrícola. E aí, quando a gente fala das novas ruralidades, nós temos como uma das principais características dessa ideia das novas ruralidades a heterogeneidade socioeconômica, a heterogeneidade sociocultural, construídos ao longo de um processo de interação de campo e cidade, onde essa interação ela vem sendo substituída por uma força maior da área urbana. Essa convivência entre agricultores e novos moradores dos espaços rurais, como o texto bem lembrou, que o emprego cai, mas a população no campo ela começa a crescer, ela é motivada pelo cenário de desenvolvimento tecnológico do campo, pelo cenário de desenvolvimento de novas atividades. Quando nós falamos no campo, nós falamos muito da atividade, lembramos de maneira imediata da atividade de agricultura, atividade da pesca, atividade do extrativismo. Então essas atividades elas são bem marcantes. No entanto, o que é que nós podemos lembrar para vocês? Essa interação campo-cidade, rural e urbano, ela vem fazendo com que muitas atividades econômicas do que é urbano desenvolva-se agora no campo. E aí você lembra desse tema de novas ruralidades. Nos anos 50 e principalmente nos anos 70, o Brasil agrário ele ganhou um novo movimento migratório, que foi um movimento principalmente saindo da região sul e parte da região sudeste para a região centro-oeste
em direção à região norte. Esse movimento ele foi implementado para poder dinamizar a produção agrícola brasileira e ele é muito conhecido como o espaço das chamadas fronteiras agrícolas. Essas fronteiras agrícolas, elas vão ter o seu maior desenvolvimento na década de 70, com esse processo de migração, e aí vai junto o dinamismo econômico, o dinamismo industrial e a necessidade de uma qualificação de obra. A qualificação da mão de obra ligada ao setor de tecnologia. Muitas máquinas vão passar a ser utilizadas. Esse desenvolvimento das fronteiras agrícolas, ele teve um desenvolvimento tecnológico e aí nós tivemos a participação do INCRA e a participação da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Eles estiveram inseridos dentro deste processo de expansão das fronteiras agrícolas para poder dinamizar essa atividade do agronegócio, da agroindústria. Claro e evidente, com toda essa massa de migração, nós vamos ter o aparecimento de cidades e o desenvolvimento de outras. Então essas cidades elas vão passar a exigir atividades econômicas dos setores terciário, do setor secundário, e passa a ser um grande polo de migração. Então o Brasil vai experimentar também nos anos 80 um processo de interiorização da indústria. Associada a esse dinamismo do agronegócio e essa interiorização da indústria, nós passamos a ter essa migração da zona urbana para a zona rural, o que evidencia bem o texto. Essa área das novas fronteiras agrícolas, a região centro-oeste em direção à região norte, ela vai depois fazer com que parte da região nordeste, em particular no nordeste, os estados do Maranhão, do Piauí, da Bahia e da região norte, o Tocantins, passassem a ser agora as novas áreas de fronteiras agrícolas, uma região que nós comumente chamamos de Mapitoba, porque vai incorporar a sigla dos estados, o Maranhão, o Piauí, o Tocantins e a Bahia, sendo a chamada região de novas fronteiras agrícolas, tá certo? O Rio Grande do Norte, aproveitando no Nordeste, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte do Mato Grosso, eles vão puxar um tipo de atividade econômica, um tipo de atividade agrícola. A região do Rio Grande do Norte, a região do Ceará, na região do Vale do Jaguaribe, Tabuleiro de Russas, desenvolvendo a fruticultura, tá certo? Existem algumas limitações naturais alguns desses estados do Nordeste e essas limitações naturais elas são superadas com um amplo desenvolvimento de tecnologia. Quando você pega a área do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, nós vamos pegar uma área que já sai desta escassez de produção por uma questão natural, e aí deve-se fazer maior desenvolvimento tecnológico, e essas áreas desses estados, do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, elas já podem ser consideradas região intermediária, com destaque para a área de Minas Gerais. Já vai estar mais atrelada à economia da região sudeste. Quando você pega o Mato Grosso do Sul, parte de Goiás, São Paulo, você já começa a ver no espaço agrário brasileiro um alto nível tecnológico, inovações químicas, inovações mecânicas, para poder dinamizar a atividade agrícola dessa região, tá certo? Quando você lembra da região sul, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você lembra que essa região é presente situações como o cooperativismo, o associativismo, os níveis tecnológicos elevados, e aí a gente destaca o Paraná como uma grande produção agrícola. E junto com esse dinamismo agrícola, nós vamos encontrar, pessoal, todo um processo de necessidade de atividades de outros setores. Hoje, nós costumamos fazer visitas para as áreas rurais para um hotel fazenda, para que aqueles moradores de zona urbana que não têm esse grande contato com o espaço natural, eles possam entender como é que ocorre o desenvolvimento de algumas atividades eminentemente
rurais. Então, o texto também nos traz a ideia de um processo de descentralização da indústria. Essas indústrias que saem da zona urbana para a zona rural carregam também essa parte da população. Quando o texto destaca que a população residente no campo voltou a crescer, você tem um processo de desmetropolização. Processo esse verificado desde 2010. Em 2010, nós vimos que os grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro ainda são os principais centros atrativos de migração, mas eles deixaram de ter este grande centro e polo atrativo para poder fazer com que os indivíduos buscassem cidades entre 200 e 500 mil habitantes para poder morar. São cidades que vão contar com uma certa infraestrutura semelhante ao de grandes centros, e aí acredita-se que a atividade econômica, a busca do emprego, a capacitação, ela possa existir numa situação melhor do que os grandes centros. Então, o estilo de vida agrário, com esse cenário de incremento do emprego não agrícola no campo, ele vem promovendo a heterogeneidade do modo de vida agrária. Tá certo? Tranquilo? Entende-se por este texto está nos mostrando argumentos que refletem a heterogeneidade. Quando você vai para o item B, que diz redução do fluxo populacional nas cidades, o texto como um todo, ele não vem trazendo, ele cita esse ponto, mas ele não traz a reflexão do que o texto coloca para simplesmente a redução do fluxo populacional. A opção C diz correlação entre força de trabalho e migração sazonal. Você vai lembrar que a migração sazonal, ela é uma migração temporária, ela é uma migração baseada, tá, em uma estação, é uma migração temporária, e o texto não está fazendo referência a essa situação como reflexão. A opção D diz indissociabilidade entre local de moradia e acesso à renda. Quando você coloca o termo indissociabilidade, você já começa a eliminar esse item. E lembre-se, você deve levar em consideração, pelo que o comando diz, os argumentos do que o texto está colocando vão refletir o quê? Tá joia? E a letra E diz desregulamentação da propriedade nas zonas de fronteira. Não tem nada no texto que nos coloque a essa situação. Portanto, a opção correta dessa 47, a letra A. E vamos em frente. Vamos estudando, que a sua aprovação vem aí.